Hoje nós temos a nossa aula de número 14, Class Number 14. Então, hoje finalizamos a segunda parte do Experimente 21. A partir do final da nossa aula hoje, vão restar aí uma semana de aulas apenas. Então, nós já estudamos muito, aprendemos muito nas aulas aqui. Se você não assistiu às aulas anteriores, todas estão no meu canal no YouTube, Bruna Raftopoulos. Tem uma playlist Experimente 21. Todas as aulas estão lá. A aula de hoje, no final do dia, estará lá também para você estudar, revisar e continuar praticando os seus estudos. No canal do Telegram também temos os materiais disponíveis de cada aula. Faça parte do grupo, tem o passo a passo lá no link da minha bio para você cadastrar e receber o link do Telegram. Não deixe de acessar, pois os materiais são importantes para a sua prática e a sua evolução no inglês. So, let's go and study! Vamos estudar agora! A nossa aula de hoje é What time is it? Que horas são? Então hoje nós vamos aprender as horas. No inglês tem algumas diferenças, não é diferenças, tem algumas coisas únicas para quando a gente for informar as horas. Então é isso que a gente vai aprender hoje. Primeira coisa, perguntar as horas é com essa perguntinha aqui. What time is it? Então aqui nós temos uma variação do what, que nós aprendemos já, né? Quando a gente viu, inclusive, personal information, as informações pessoais, nós utilizamos essa WA de question para poder fazer perguntas pessoais. E agora nós temos uma variação desse what, que é o what time. Então, para eu saber as horas, que horas são agora, que horas vai ser um determinado evento, nós vamos utilizar esse what time. Mas a pergunta toda é para saber que horas são agora. What time is it? Então essa é a pergunta que nós vamos utilizar. Mas antes da gente ver as horas, vamos relembrar aí as partes do dia, porque nós vimos já os cumprimentos de acordo com as partes do dia, então nós aprendemos os nomes das partes do dia, mas foi lá na primeira aula. Então vamos retomar aqui e saber as partes do dia primeiro. Então nós temos morning para manhã, afternoon para tarde, e para a parte da noite nós temos duas palavrinhas igual ao cumprimento. Evening e night. Então nós temos aí as partes do dia. E tem duas palavras para noite. Como que eu utilizo aí quando eu quero me referir à parte da noite? Então, quando a gente aprendeu lá os cumprimentos, quando eu falo good morning é para manhã, good afternoon, boa tarde. Quando é boa noite, nós tínhamos o good evening e o good night. O good evening a gente utiliza como cumprimento de chegada, quando eu estou chegando a algum lugar, vendo a pessoa pela primeira vez na parte da noite. Quando eu falo good night, é um cumprimento de despedida, quando eu estiver saindo de algum local ou quando eu estiver vendo essa pessoa pela última vez na parte da noite, ou também quando eu estiver indo deitar, indo dormir, posso usar o good night. Mas e agora só como parte de um dia, só como nome da noite? Como que a gente vai utilizar? O evening a gente costuma utilizar quando eu quero me referir à parte da noite que ainda é produtiva, digamos assim, que ainda vamos sair, ou trabalhar, ou estudar. Então aquele início da noite ali que ainda é muito produtivo. A gente ainda tem atividades, tarefas para fazer naquela parte do dia. Ou simplesmente no início da noite mesmo, a primeira parte da noite. Já night é comum a gente se referir mais
a parte da noite que já não é produtiva mais. Aquela hora que a gente já está em casa para descansar um pouco, para ficar com a família, assistir alguma coisa, ou quando nós já estamos indo dormir, ou a parte mais tarde da noite, inclusive a madrugada. Mais pra frente eu vou ensinar umas outras palavrinhas que se referem à madrugada, inclusive, mas o mais comum é a gente chamar a madrugada de night mesmo. Então, essas são as partes do dia. Repetindo a pronúncia: morning, afternoon, evening, night. Agora temos umas 3 palavrinhas que são muito importantes em relação a tempo também. Então, para tempo, nós temos essa palavrinha aqui que é muito importante no presente: today. So, today is our class number 14. Hoje é a nossa aula de número 14. Então, today para hoje. E o dia de ontem? Como que eu chamo? Yesterday. Yesterday para ontem. E amanhã? Tomorrow. Então, essas palavrinhas aí são importantes também quando estamos falando sobre tempo, horário, né? Então, mais pra frente nós vamos ver datas e aí nós vamos utilizar essas palavrinhas, então já adiantando. Repetindo aí a pronúncia: yesterday, today, tomorrow. Então, essas são as palavrinhas. Utilizando essa palavra aqui, tomorrow, como eu dei o exemplo aqui do today, vou dar um exemplo aqui, mas é só pra dar um spoiler. Eu acho que vou até levar um xingo aqui da equipe depois, mas eu preciso falar já, que tudo que vai acontecer amanhã eu já fico ansiosa, e então, pra eu já dar um alívio aqui. Tomorrow, amanhã, vou contar uma notícia muito boa pra vocês. Então, para quem aí, eu não vou explicar muito porque é tomorrow que eu vou contar, mas para quem aí tá perguntando sobre mais materiais, mais exercícios para praticar, mais aulas, o que vai acontecer depois que acabar essas 21 aulas do Experimente 21, para todos vocês aí que estão curiosos, me mandando mensagens, querendo saber isso, amanhã eu vou responder essas perguntas. Então, eu vou contar uma novidade que vai responder todas essas perguntas em relação às aulas de inglês após o Experimente 21 e como que eu vou estudar mais. Nós vamos conversar sobre isso amanhã, tomorrow, tá certo? Então, aguardem, não percam a aula de amanhã, que é uma notícia muito boa. Não é só boa, não, é uma notícia muito boa. Agora que nós vimos algumas palavrinhas, né, relacionadas a partes do dia e a alguns dias, nós vamos ver agora what time is it? Que horas são? Então vamos começar aí a aprender as horas. Eu ia desenhar alguns reloginhos aqui, mas eu não vou fazer isso não, porque eu acho que na aula de locations já ficou bem claro que eu não domino muito a arte de desenhar. Então eu vou colocar os números aqui mesmo, como se fosse um relógio digital. E vou ensinar algumas maneiras da gente falar algum determinado horário. Na maioria dos horários nós temos mais de uma opção para falar. Então nós vamos aprender algumas opções para não ficar tão confuso também, porque se a gente aprende muita coisa de uma vez, não memorizamos. Então, a gente tem que ir aos poucos mesmo, tá certo? Então, vamos ver aqui uma hora bem clássica, né? Então, esse horário aqui, 1h. Como que nós vamos falar que é 1h? Vamos supor que é 1h agora. Como que eu vou informar esse horário? Toda vez que a gente for informar que horas são,
nós vamos utilizar aquele pronome que nós aprendemos, que a gente se refere para tudo que não é pessoa, o it. Então, nós vamos sempre começar a falar o horário usando esse it. Ele vai estar no início da nossa frase. Então, it, eu posso informar it is ou it's, com a contração que também nós já vimos nas aulas passadas. Então, it's 1 o'clock. It's 1 o'clock. O que significa esse o'clock? Significa que é uma hora exata. Esse horário aqui não tem minutos. Então, toda vez que for um horário que não tiver minutos, que for hora exata, eu posso utilizar esse o'clock depois que eu conto as horas. Então, it's 1 o'clock. Que horas que começa a nossa aula ao vivo aqui no Instagram? 10 o'clock. 10 horas em ponto. Então, para qualquer horário que não tenha minutos, eu posso usar o o'clock. It's 1 o'clock. Todos os exemplos de horas e a forma de falar esse horário, eu vou colocar um PDF e um áudio lá no Telegram hoje, mais tarde, para vocês praticarem essas maneiras, tá certo? Então, vocês vão ter possibilidade, condição de estudar e praticar depois. E também a aula vai estar no final do dia lá no YouTube, então não fica preocupado em anotar o que eu passo aqui no quadro, vocês podem ver depois a aula, pausando, façam anotações referente àquilo que você acha importante sobre o que eu dei de explicação. O que eu passo aqui no quadro, vocês têm a possibilidade de voltar e fazer as anotações depois, porque senão você perde o entendimento aqui na hora da aula, né? Então aqui, hora que não tem minutos. E quando tiver minutos? Então vamos supor que já passou aqui, né? A gente conversando, eu explicando, passou 5 minutos, não é 1 hora a mais. Agora são 1h05. Como que eu falo esse horário in English? Vamos começar com o it's do mesmo jeito. It's 1:05. 1:05. Então, no inglês, nós não colocamos nada entre as horas e os minutos. Eu falo direto. It's 1:05. No português a gente fala, né? É 1:05. No inglês a gente não utiliza esse E. Ele existe, né? Mas aqui para as horas ele não existe. E não tem necessidade de falar it's 1 hour, 5 minutes. Não, só falar direto mesmo. It's 1:05. Agora, não usamos o o'clock porque não é hora exata. Temos minutos. Então, o o'clock não serve mais pra gente. Outros exemplos. Então, vamos... Vou até deixar esse it's aqui já de uma vez, porque vou precisar. Vou continuar aqui com one, só para facilitar o nosso entendimento, mas entendam que é para todas as horas do dia, né? E nós já aprendemos os números de 1 a 20. Hoje nós vamos acabar utilizando alguns números a mais, né? Então, para minutos, nós precisamos saber até 60. Então, eu vou passar o áudio para vocês treinarem os minutos até 60 também. Na verdade, acho que eu vou passar até 100 de uma vez para vocês ouvirem, saberem falar e escrever os números até os 100. Aqui nós vamos utilizar até os 60, com alguns exemplos. Um outro exemplo aí de horário, que não é horário exato. Então, agora vai ser 1h15. 1h15. Eu tenho agora duas maneiras de falar esse horário. Então, vamos aí com calma. Primeiro, igual o 1h05 que nós acabamos de ver. Vou falar a hora e os minutos seguidos, de uma vez. Então, eu tenho essa opção. It's 1:15. It's 1:15. Essa é a primeira maneira que vamos usar, que a gente pode usar para qualquer horário
que tenha minutos. Então, it's 1:15. Só falar a hora e os minutos direto, em seguida. Mas temos uma outra maneira que é muito comum as pessoas falarem no inglês. Então, vamos entender o porquê dessa maneira antes. Então, antes da gente ver essa maneira, vamos entender aqui melhor. Uma hora tem 60 minutos, certo? Então, 60 minutos é igual a uma hora. Se eu divido essa uma hora em 4 partes, se eu dividir aqui em 4 partes, eu vou ter 15 minutos, que é exatamente o que tem aqui no nosso exemplo. Então, esses 15 minutos representam 1/4 de hora. É uma parte da hora dividido em 4 partes. 1/4. E aí é muito comum no inglês, então, a gente falar que ao invés de falar que é 1:15, eu transformar esse 15 minutos em 1/4. Então, eu vou utilizar a palavra 1/4 mesmo no inglês. E como que é? Então, eu vou usar o seguinte. It's a quarter after 1. Nossa, Bruna, que bagunça. É um pouco confuso porque não tem nada a ver com a maneira que nós informamos as horas, né? Não faz sentido pra gente porque a gente não utiliza isso. Então, primeira coisa, ao invés de informar que é 15 minutos, eu transformei isso em 15 minutos em a quarter. Ao invés de falar 15, a quarter. 1/4. It's a quarter after 1. Eu tô contando então que se passou 1/4 de hora após uma hora. Então, eu estou contando aí quantos minutos que se passaram daquela hora antes de informar qual é a hora mesmo. Então, a gente inverte aqui a posição e conta que, ao invés de ser 15 minutes, a quarter, 1/4 de hora. Ah, Bruna, mas é porque é uma hora? Não, aqui foi só coincidência. Para qualquer horário que for 9:15, 10:15, 1:15, qualquer horário e 15 minutos, eu posso utilizar essa forma. Então, eu vou transformar esse 15 minutos em a quarter, 1/4 de hora, after, após, e aí a hora que eu tô informando. Então, quantos minutos se passaram daquela hora? Então, é algo que não tem nada a ver com o que falamos no português, por isso que soa confuso mesmo. Mas com o tempo a gente acostuma, principalmente porque é muito comum informar as horas dessa forma. Mas eu vou nem vou escrever para não confundir vocês, mas só informação. Eu posso, ao invés de colocar esse a quarter, usar 15 também, tá? E só inverter a ordem. Então, essa ordem inversa não é obrigatório usar só com o a quarter, não. Posso usar também com 15. It's 15 after 1. Posso usar normalmente, sem problemas nenhum. Então, seria aí uma terceira maneira de informar as horas. Mas vamos aprender essas duas aqui primeiro, que fica mais tranquilo. Um outro exemplo, agora que não vai ser 15 mais, então não tem mais a ver aí com a fração da hora. Nós vamos falar aqui 1:20. Então, 1:20. Primeira maneira, a mais simples de todas, que posso usar para qualquer horário que tiver minutos, hora e minutos em seguida. Então, it's 1:20, que é o 20 que nós aprendemos. It's 1:20. Mas como eu disse que não precisa ser a quarter para eu usar a maneira de informar as horas invertendo a posição de horas e minutos, eu posso usar então esse 20 minutes dessa outra forma aqui também, que aí fica It's 20
after 1. It's 20 after 1. Então, 20 minutos após 1 hora. Então, essa é uma outra maneira da gente informar as horas. Esses exemplos vão estar todos disponíveis no Telegram para vocês praticarem. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Vamos supor, então, agora vamos ver o 1h30, 1h30. Então, no português, nós informamos esse horário ou 1h30, ou, que é muito comum, pelo menos aqui onde eu moro, as pessoas aqui, a gente costuma falar muito 1h30. Toda vez que for 30 minutos, 1h30. Por quê? Aí é a mesma continha que a gente fez ali, só que agora nós estamos dividindo os 60 minutos, que é 1 hora, dividindo por 2. Então, resta aqui pra gente 30 minutos. Ou seja, então, 30 minutos é a metade da hora. Por isso, 1h30. No inglês também temos essa maneira de falar. Então, primeira, a mais comum, 1h30. 1:30. Começa com o it's normalmente. It's 1:30. Então, esse número aqui nós não vimos ainda, né? 30. Mas vai estar no áudio para vocês estudarem. It's 1:30. E uma outra maneira, agora, como nós transformamos os 15 minutos em a quarter, que era um quarto, agora nós vamos transformar esse 30 minutos, em meia hora. E aí, como que é esse meia? Mas aí eu já vou dar o exemplo invertendo, né? Pra gente já aprender essas duas formas. Trocar o nome e também inverter a ordem. Então, it's half past 1. It's half past 1. Esse half, que é metade, meio. Então, é com essa palavrinha que a gente está indicando que é 30 minutos. Half. Passados dá 1 hora. Nossa, Bruna, você acabou de ensinar com after, após 1 hora. E agora vem uma outra palavra, é porque aí é uma outra maneira que podemos usar. Toda vez que eu conto a quantidade de minutos que se passaram da hora primeiro, eu informo isso primeiro, eu posso falar que esses minutos after e o horário, após aquele horário, ou past e aquele horário, passados daquele horário. Então, no inglês nós temos essas duas opções aí para quando a gente inverte a informação, né? Não estou invertendo a hora, eu estou invertendo a informação, a maneira de dar essa informação. Então, it's half past 1. Então, nós não pronunciamos esse L aqui não, tá? Half. It's half past 1. Mas se eu quisesse colocar o after, que nós já vimos anteriormente, poderia. It's half after 1, sem problema nenhum. Um outro horário que podemos aí ter de exemplo seria 1h40. Então, beleza, 1h40. Vamos informar da maneira mais clássica, mais normal pra gente, né, pelo menos, hora e minutos, normalmente. Então, it's 1, o horário, e agora os minutos, que é uma palavrinha que não conhecemos também ainda. 1:40 ou 40. It's 1:40. Então, 40 é 40 ou 40. Eu posso pronunciar bem seco esse T ou transformar em som de R. À medida que as aulas forem acontecendo e vocês forem adquirindo mais vocabulário, vocês vão ver que muitas palavras com T pode ter som de R.
isso no inglês norte-americano. Os americanos usam muito esse artifício porque acaba que a gente consegue falar mais rápido, o som das palavras para eles é mais comum dessa forma. Agora, se eu falo 40, é mais inglês britânico. Eles utilizam mais o som do T mesmo, ao invés de transformar em som de E. Mas, à medida que a gente for adquirindo mais vocabulário, vocês vão percebendo isso. E não tem problema algum eu falar aqui na aula 40 e você preferir falar 40. No problem. Sem problemas, tá? Eu tento ensinar as duas maneiras mais comuns, pelo menos, né, de se pronunciar uma palavra, porque aí você tem a liberdade de escolha. Fica melhor para você. It's 1:40. Só que agora eu poderia contar que se passaram 40 minutos dessa 1 hora, né? Igual em todos os exemplos que nós vimos. Mas no inglês nós utilizamos um recurso que a gente utiliza no português também. Então agora é algo comum pra gente. Como já passou da metade do horário, né? Já passou aí de 30 minutos, fica mais próximo e fica melhor eu informar quantos minutos que faltam para completar a próxima hora. Nós usamos muito isso no português. Então esse horário aqui, tem pessoas que preferem falar 1:40 e tem pessoas que falam 20 para as 2. E aí no inglês nós temos essa opção também. Então ficaria, o 20 nós já conhecemos, né? Então, it's 20 to para, e aí a próxima hora. Se é 1:40, para completar a próxima hora seria então 2 horas. To. It's 20 to 2. Então, faltam aí 20 minutos para as 2. São 20 minutos para as 2. Então, aí agora nós vamos usar esse to, quando eu quero informar a quantidade de minutos que falta para completar a próxima hora. Então, esse daí é comum pra gente, né? Não soa estranho. Não sei se são todas as regiões do Brasil que falam essa maneira, né? Eu tô falando que é comum porque é comum onde eu vivo, pelo menos. Então, eu acabei generalizando. Se alguém aí morar em outro estado e isso não for comum para vocês, na região que vocês moram, me contem aí, que eu gosto de saber essas curiosidades aí de outros estados, outras cidades. Então, se for comum para vocês, falem que é comum essa maneira de informar as horas. Se não for, me contem aí também. Jornalismos tem aqui e tem lá fora também, né? Isso. Então, ó, essa questão aí que eu até falei, eu generalizei, é comum para nós. Para nós quem, Bruna, né? Tem outros países que falam português e às vezes não é comum, eu não sei, né? Por mais que eu conheça Portugal, eu não faço ideia se todo mundo lá fala assim. Que o Brasil, eu não conheço o Brasil todo, então também não sei. E essa questão aí de às vezes ser comum falar uma frase, uma expressão em um local e em outro não, isso acontece em outros países também. Quanto maior for o país, mais diversificação de palavras, de gírias, de expressões nós vamos ter. Isso em qualquer país, com qualquer idioma. Então é muito comum, né, alguma expressão aqui em Minas que no Nordeste não é, no Sul não é, e nos Estados Unidos é a mesma coisa. Vão ter expressões que é comum em um estado e em outro não. Então, essa questão aí acontece em vários lugares mesmo, em todos os países. Eu até evito de falar aqui, né, nas aulas, mas fora de aula eu falo muito uai, como um bom mineiro, né? Então eu utilizo muito uai. E outros estados, outro que fale uai. Eu já ouvi algumas pessoas em Goiás, quando eu fui lá, falando uai. Mas aí eu não sei se a pessoa era mineira e estava lá, ou se é de lá. Não sei, mas eu sei que outros estados não falam, da mesma forma que cada estado tem aí sua interjeição, sua expressão, suas próprias gírias, então isso acontece nos Estados Unidos também. Um outro exemplo, então, nós acabamos de ver o 1:40, vamos ver então o 1:45. 1:45. Então,
nós temos a maneira clássica de informar as horas, hora e minutos seguidos. It's 1:45. Então, no áudio que eu vou mandar para vocês dos próximos números para vocês estudarem, vocês vão ver que para eu completar uma dezena que não for zero, né, não terminar em zero, basta eu colocar o número de 1 a 9 que nós já aprendemos. Então aqui 45. Se fosse 46, 46 e assim por diante. Isso acontece em todas as dezenas até completar aí o 99, tá? Então a partir do 20, basta eu completar com as unidades de 1 a 9 que já aprendemos. E aí a palavrinha da dezena, né, que inicia a dezena, não muda, continua a mesma. It's 1:45. Essa é a primeira maneira. Mas, olha só, quantos minutos que faltam para completar a próxima hora? Nesse caso aqui, faltam 15 minutos. E aí, lembram que os 15 minutos representam 1/4 de hora? Então, a gente pode usar o a quarter aqui também, sem problemas. Então, eu vou informar it's a quarter to 2. Então, agora não é que se passou 1/4 de hora. Falta 1/4 de hora para as 2 horas. It's a quarter to 2. Mas poderia usar o 15, normalmente. It's 15 to 2. Esse a aqui acompanha só o quarter, tá certo? Lembrem, nós vimos já os artigos, né? A ou N. Nós usamos aqui a porque quarter começa com uma consoante. E o que representa esse a? Significa um ou uma. Então, é 1/4 para as 2. Nos outros horários, a gente não utiliza esse a na frente, não. Só para o a quarter, que é 1/4. Então, esse aí foi um exemplo. Vou dar mais um último aqui para a gente fechar a questão aí das maneiras de informar as horas. Se fosse 1:55, então seria it's 1:55. 55, ou os minutos que faltam aí para fechar a próxima hora. It's 5, faltam 5 minutos. It's 5 to 2. It's 5 to 2. Então, esses aí foram uns exemplos de horas. Mas nós precisamos saber mais algumas coisinhas para realmente saber informar as horas. Nós vamos ver agora. Mas antes da gente ver, vou só dar um recadinho. É bom só lembrar, porque às vezes você acabou de chegar aqui no Experimente 21 na aula de hoje e não sabe exatamente como que funciona. Então, o Experimente 21 são 21 aulas que funcionam aqui todos os dias até dia 22 de janeiro, ao vivo, às 10 horas da manhã aqui no Instagram, mas a aula fica gravada depois lá no meu canal no YouTube para você estudar. Então, às vezes no Instagram a imagem não fica tão boa, pode acontecer da live cair, infelizmente já aconteceu algumas vezes. Pode acontecer de eu estar falando aqui, mas travar aí para você, e aí você não acompanhar exatamente ao vivo, né? Ter um atraso aí na gravação. Isso tudo acontece, né? Por questões de internet, o próprio aplicativo tem alguns problemas às vezes. E a imagem às vezes não fica tão boa porque é do celular e o celular tá distante para poder pegar eu aqui dando aula para vocês e pegar o quadro todo para vocês verem as informações. Mas se por algum motivo, qualquer motivo,
acontecer de a imagem não ficar nítida para você aí durante a live, não precisa ficar preocupado. Presta atenção na minha explicação, no que eu vou ensinando, porque depois você tem a possibilidade de ir no meu canal no YouTube e assistir a aula com uma qualidade de imagem muito melhor. As aulas que eu coloco lá no YouTube é a mesma aula porque está acontecendo aqui ao mesmo tempo que eu faço ao vivo, mas eu gravo com uma outra câmera. Então é uma câmera de qualidade de imagem, qualidade de som melhor, porque eu uso microfone. Então, por mais que seja a mesma aula, o mesmo conteúdo, a mesma informação, lá no YouTube fica melhor pela questão da imagem e do som, tá certo? Então, se você não entender alguma coisa aqui que eu escrevi, não precisa ficar preocupado. Mas se for algo que você não entendeu da aula, da minha explicação, escreve aqui embaixo no chat, aqui no ao vivo mesmo, que o Evangelos, ele me auxilia. Eu não estou vendo vocês entrando aí, né, na live, então não tem como eu cumprimentar, eu ler a pergunta de vocês aqui ao mesmo tempo que eu dou aula, mas o Evangelos, ele me auxilia nisso. Então ele responde as perguntas de vocês aí no chat e me passa o que é melhor eu falar, explicar, tirar dúvida aqui na aula mesmo. Então pode fazer todas as perguntas que quiserem, mas se você também estiver vendo gravado depois, não tem problema, deixa nos comentários sua dúvida, sua pergunta, que na aula seguinte eu respondo, sem problema nenhum. Se você chegou aqui então na aula de hoje, já tivemos 13 aulas, que nós estamos aqui com o Experimente 21 desde o dia 2 de janeiro, mas todas as aulas estão lá no meu canal. A de hoje, inclusive, vai estar também no final do dia e você tem a possibilidade de assistir e estudar todas as aulas. O Silvan perguntou se desde o básico. Sim, sim. O Experimente 21, ele é justamente para isso. O objetivo aqui desse projeto é tirar qualquer pessoa do zero de inglês. E para a gente deixar de ser iniciante no inglês já logo no início de janeiro. Por isso começou dia 2 de janeiro, para a gente já empolgar e ter o hábito de estudar inglês todos os dias. A primeira aula, desde a primeira aula, é bem básico, então volta lá para poder assistir. As primeiras aulas eu ensinei algumas coisas de frase, já vimos alguns verbos, e aí a gente está crescendo, evoluindo na matéria. Por isso é importante seguir a ordem, mas fica aqui, vamos assistir a aula de hoje, depois você volta lá, assiste as anteriores para dar sequência a partir de amanhã. Até semana que vem, dia 22 de janeiro, temos aulas todos os dias às 10 horas da manhã, aqui em formato de live, e após a gravação no YouTube. Se tiverem alguma dúvida, mesmo em relação a isso, podem perguntar que no final da aula eu volto a responder perguntas. Então, nós vimos algumas maneiras de informar algumas horas, mas eu preciso passar uma informação em relação às horas para vocês. Então é um complemento aí que vamos utilizar em relação a esses horários. No inglês, não é comum a gente utilizar os horários 13 horas, 15 horas, até 24. Então, no português é comum a gente informar as horas de 1 a 24. No inglês, é comum dividir o dia em duas partes. Então, nós informamos as horas de 1 a 12, depois de 1 a 12 novamente. Então, a gente repete aí os horários. Agora, por exemplo, quantas horas são? 10h40? Então, são 10h40 da manhã. À noite, eu poderia informar também 10h40 da noite, ao invés de informar 22h40. No inglês, não é comum a gente utilizar esse 22, 23 horas, 15 horas, não é comum. Então, repetiríamos aí de 1 a 12 novamente. Mas, tem aí uma questão de que pode confundir. Então, nós temos um artifício para quando formos informar as horas,
falar se é da manhã, ou se é da noite, ou se é da tarde, dependendo do horário. E aí nós vamos utilizar isso após contar os horários. O que é esse artifício? Então, igual eu falei aqui, né? Da manhã ou da noite, mas a gente não usa a palavrinha manhã nem noite. Nós utilizamos esse AM, AM em inglês, e o PM, que seria PM em inglês. Então, só falando aqui o som das letras mesmo, que nós já aprendemos no alfabeto. AM, PM. O que significa isso, Bruna? AM significa ante-meridian e PM post-meridian. Então tem relação aí com o meridiano, a rotação da Terra para poder terminar o dia, mas não precisamos saber nada disso. Então é só a informação aí, tem uma informação geográfica por trás dessa sigla aqui, mas não precisamos saber disso não, nem interessa, né? Eu sou muito boa em geografia não, sabe? Nunca fui muito não, então eu sei dessa informação, mas quando eu estudava, o que eu fiz? Nem prestei muita atenção no que o professor ensinou e criei uma maneira para eu memorizar. Então esse AM eu decorei que é antes do meio-dia e o PM pós meio-dia. Então todos os horários que for até meio-dia, a gente vai utilizar AM, após informar o horário. E todos os horários que forem depois do meio-dia, pós meio-dia, nós vamos usar o PM depois de informar esse horário. E aí, como que ficaria então informar o horário? Agora, né, agora já até mudou um pouquinho, mas eu vou colocar aqui, 10h40. 10h40. Poderia informar It's 10:40 ou It's 20 to 11. Tem essas duas maneiras de eu informar esse horário. Mas, independente dessas duas que eu escolher, qual das duas formas eu escolher, eu posso informar AM, porque é de manhã, tá? Antes do meio-dia. Então, It's 10:40 AM. Agora, a aula de hoje deve estar disponível no YouTube por volta das 6 horas da tarde. Então, por volta das 6 horas. Eu posso informar que vai ser, então, né, vai estar a aula disponível no YouTube 6 p.m., porque é depois já do meio-dia. Então, depois da meia-noite até o meio-dia, AM. Depois do meio-dia até chegar meia-noite, PM. Uma observação. Esse horário aqui, como não tem minutos, eu disse que podemos utilizar o o'clock para informar que é a hora exata. It's 6 o'clock. Mas, se eu precisar dar essa informação de AM, PM, para informar se é algum evento, algum compromisso, vai ser de manhã, ou à tarde, ou à noite, aí eu não uso o o'clock mais. Então, se eu quiser falar que horas são agora, it's 6 o'clock, 6 horas em ponto. Eu não preciso dessa informação aqui, porque a pessoa que me perguntou as horas, ela tem noção se tá de manhã ou se tá à noite. Então, essa informação não é necessária quando a pessoa está me perguntando que horas são agora. Mas para quando for um compromisso, uma reunião, uma consulta médica, um encontro com alguém, aí é bom deixar claro que parte do dia que vai ser esse evento. Aí damos preferência para utilizar ou AM ou PM. Aí não utilizamos o o'clock, mesmo sendo hora exata. Então a gente usa um ou outro. Qual que é mais importante na situação? Aí eu escolho o que é mais importante, o que tem a prioridade. Então, repetindo só a pronúncia aqui, AM, PM. AM antes do meio-dia, PM pós o meio-dia. E já que
a gente utilizou o meio-dia como referência para fazer a divisão dos horários. Vamos ver então como que fala o meio-dia. Ele tem nome especial? Tem nome especial também. Então, o horário, né? 12 horas. 12 o'clock. Eu posso usar o 12 o'clock sem problemas. Mas como ele é a divisão do AM e do PM pra gente utilizar, né? O meio-dia e a meia-noite são as divisões do dia. Nós não vamos utilizar AM nem PM com eles, tá? Não é comum fazer isso, já que ele é o marco que divide. Então, tem nome comum, tem um nome mais comum pra gente utilizar se a gente quer informar se é meio-dia ou meia-noite, igual nós falamos no português mesmo. Então, para meio-dia, que vai ser daqui a pouco, né? Um horário aí de almoço, nós vamos usar it's noon. It's noon, meio-dia. E para meia-noite, it's midnight. Meio-dia, noon. It's noon. Se eu estiver informando que é meio-dia agora. Se eu estiver informando que é meia-noite, it's midnight. Ou simplesmente meia-noite, midnight. Muitos alunos, quando eu ensino isso aqui, me perguntam: ah, Bruna, mas midnight, meia-noite, e utilizou a palavra night, que é noite. Por que meio-dia não poderia ser midday? Pode ser também. Nós também temos o midday, até com 2 Ds mesmo, midday. Mas não é tão comum para quem estuda inglês norte-americano. Então essa palavrinha é mais comum na Inglaterra, na Irlanda, né? O inglês britânico, mas ela existe. Eu não utilizo porque é mais comum para mim falar inglês norte-americano. Eu já morei nos Estados Unidos, estudei inglês norte-americano a vida inteira, então por isso a minha linha é norte-americana. Mas é bom vocês saberem que existe o midday sim, mas eu utilizo mais o noon. Então, repetindo aí a pronúncia: it's noon, it's midday, it's midnight. Essas palavrinhas também vão estar no áudio para vocês praticarem junto com as formas de estudarmos a forma de informarmos os horários. Então vão ter esses exemplos que eu passei para vocês com o PDF para vocês verem o escrito direitinho, igual eu passei aqui. E vai ter o áudio para vocês treinarem, praticarem a maneira de falar, de informar as horas. Vou enviar também um áudio com os números de 20 a 100, porque nós estudamos aqui numa aula passada só de 0 a 20. Então eu vou passar até o 100 para vocês terem condição de falar todos os minutos de 1 hora. E depois que vocês acessarem esse material complementar da aula de hoje, estudarem, praticarem o que tiver no material, os horários que estão lá, os números, que vocês, quando vocês estiverem bem na prática, já conseguindo falar esses horários que eu passar para vocês, eu vou passar uma atividade para vocês. Toda hora que vocês precisarem olhar as horas, que vocês precisarem saber que horas são, vocês vão olhar as horas e vão falar para vocês mesmos que horas são em inglês. Então, se eu precisei à tarde, depois que vocês praticarem, tá? Então, depois que eu postar lá hoje à tarde, e aí vocês já tiverem treinados à noite, se alguém perguntar a hora para vocês, vocês vão olhar, claro que vocês vão informar para essa pessoa em português, né? Ninguém é obrigado a ter assistido essa aula aqui já. E aí depois você vai falar para você mesmo que horas que era em inglês. Então, se alguém perguntar as horas para vocês, 7h30 da noite, vocês podem falar 19h30 para a pessoa, mas para você vai informar it's 7:30
or it's 7:30. Então você vai informando as horas para você mesmo para praticar isso em inglês. Já falei isso aqui antes, mas é bom falar. Não dê importância se você falar e o pessoal achar que você tá doido, quando você estiver falando consigo mesmo em algum momento do dia. Essa é uma maneira muito boa para a gente estudar e praticar a fala no inglês. Então não dê importância se as pessoas te chamarem de doidas não, tá? Não somos doidos, nós estamos praticando o idioma e evoluindo nesse idioma, que é o mais importante de tudo. Então, perca a vergonha, não ligue para o que os outros vão falar, porque eu garanto, é uma ótima maneira de estudar e praticar a fala em inglês. Então, eu já passei alguns exercícios para vocês fazerem em relação às aulas passadas e temos esse de hoje. Falar as horas para vocês mesmos em inglês toda vez que precisar saber as horas. Olhou no relógio, fala a aula em inglês, tá certo? Então, sim. Sobre o Telegram, explicar um pouquinho. Ah, tá, a questão do Telegram, né, que eu falei que vai estar, porque eu sei que muitas pessoas estão conhecendo o Experimente 21 agora, já passamos da metade, mas não tem problema, as aulas estão no YouTube para você ver as aulas passadas e dar continuidade, e os materiais estão registrados no grupo do Telegram, então é bem melhor para vocês podem acessar, ouvir os áudios, baixar os PDFs, é muito mais vantajoso, por isso estamos lá. Eu sei que muitas pessoas ainda não conhecem o Telegram, nem nunca tinham ouvido falar desse aplicativo. Antes de eu começar a estudar ano passado em um curso online que eu faço também e o professor ter criado um canal no Telegram para disponibilizar materiais novos pra gente, eu também não conhecia. E aí, vendo os benefícios, eu como aluna, resolvi passar para vocês, meus alunos. Por isso eu escolhi o canal no Telegram. Então baixe o aplicativo, é muito simples, é igual ter baixado o aplicativo do Instagram, do WhatsApp, da mesma forma, é gratuito. Depois que você baixar o aplicativo no seu celular, vai lá no link da minha bio, aqui no Instagram mesmo, vai ter uma opção Experimente 21, quando você clicar nesse link. Clicando no Experimente 21, você vai ser direcionado para o meu site. Lá tem a explicação do projeto, das aulas aqui, e também tem uma parte para você fazer um cadastro. Você vai cadastrar o seu e-mail para eu conseguir te enviar por e-mail o link do grupo no Telegram. Além do link no grupo do Telegram, por e-mail eu também envio notificações sobre as aulas, algumas dicas extras. Então é importante você ter esse cadastro de e-mail para você receber mais informações que eu passo para todos os meus alunos aqui do Experimente 21. Então não deixe de cadastrar o seu e-mail lá no meu site, que eu vou te enviar o link do canal do Telegram para você acessar todos os materiais até hoje, né? Então hoje vai estar disponível da aula de hoje, mas das 13 aulas anteriores já estão disponíveis e você terá acesso para complementar os seus estudos. Toda aula tem material complementar. É muito importante que você acesse e estude. É uma parte aí crucial na sua evolução. Participar da aula, assistir a aula é uma porcentagem aí de no máximo 50% dos seus estudos. O estudar depois é um complemento muito maior. Se inscrever no canal faz parte do estudo também. Se inscrever no canal também. Então eu estou aqui ajudando vocês, passando o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri aí aos meus longos anos de estudo, de professor em inglês. Então, vai lá no meu canal no YouTube, se inscreva, curta os vídeos, comente o que você está achando das aulas, o que você já aprendeu, se você teve alguma dificuldade. Me conte o que você está achando das aulas, é muito importante para que eu melhore as aulas cada vez mais para vocês. E se você sabe de alguém que precisa aprender inglês esse ano, compartilhe os vídeos, marque essa pessoa nos meus vídeos aqui no Instagram, nos posts, lá no YouTube, mande aí para as pessoas também, vamos ajudar muito mais pessoas a aprender inglês e não perder nenhuma oportunidade profissional, de lazer, nada por não saber falar inglês.
Vamos nos ajudar a criar uma comunidade de pessoas que vão saber falar inglês esse ano. Vendo essas aulas aqui, você já não pode falar que você não sabe nada de inglês mais, né? Então, se essa foi sua primeira aula hoje, você já não pode falar que não sabe nada, mas você vai lá e vai assistir as outras, eu tenho certeza, para aprender muito mais. Amanhã temos a nossa aula normalmente às 10 horas da manhã aqui no Instagram. Não perca a aula de amanhã que eu vou dar uma notícia excelente para vocês, além de uma aula muito boa para vocês aprenderem mais também. See you tomorrow in the next class. Have a nice day. Bye bye.